paz do Senhor, meus irmãos. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Semear, no programa EBC em Foco. Estamos aqui muito felizes com a sua presença de estar aqui para juntos comentarmos mais uma lição, a lição de número 9, que tem por título Quem é o Espírito Santo? Já está aqui comigo o pastor Marcílio. Amém, presbítero Tiago, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos que estão nos dando a honra, mais uma vez, de estarmos juntos no podcast Semear, no nosso programa EBC em Foco. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, essa é a oportunidade, se inscreva agora mesmo, deixe aquele like abençoado e compartilha este programa para o máximo de pessoas que você puder compartilhar. A lição está muito boa, o papo vai ser muito bom. Texto áureo. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. A verdade prática nos ensina dizendo o seguinte: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 14, versículo 16, 17 e o 26, e o capítulo 16, versículo 7 ao versículo 14. Você leia aí da sua casa, não vamos ler para não ficar tão extenso o nosso vídeo. Agora, vamos ao conteúdo da nossa lição. Antes de entrarmos no primeiro ponto da nossa lição, como de costume, a gente fala um pouco da palavra-chave. A palavra-chave hoje é Espírito Santo. Pastor Marcílio. Palavra-chave maravilhosa essa, presbítero Tiago. Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é um ser incausado, ou seja, ele não teve princípio de dias nem de fim de existência. Está lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 3. O Espírito Santo é o nosso paracleto, né? É o nosso consolador. Como consolador, ele é o nosso Espírito de verdade, de eternidade a eternidade. O Espírito Santo também é Deus. E nós vamos observar que o Espírito Santo, como Deus, né, é a terceira pessoa da Trindade, né, igual ao Pai, igual também ao Filho em essência. Tem a mesma substância, como já estudamos, né, em lições anteriores, tem o mesmo poder, tem glória, assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo também é poderoso. Vamos agora entrar no primeiro ponto da nossa lição. Vamos falar sobre o Consolador, o outro Consolador, o Paracleto e seu uso no Novo Testamento. Falar do Espírito Santo é muito bom, né, porque o Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso companheiro, é aquele que nos ajuda no momento difícil, é o nosso melhor amigo, não é? É o Consolador, é dele que a gente vai falar. A gente veio aqui também na introdução da lição, que a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. Então, quando a gente lê de Gênesis a Apocalipse, a gente vai poder enxergar o Espírito Santo trabalhando, o Espírito Santo agindo, o Espírito Santo operando. Então, é bom a gente frisar aqui, pastor Marcílio, que se nós estamos aqui, se nós reconhecemos a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, teve a operação do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que convence o homem do pecado. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre o outro Consolador. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo. Então, essas palavras de Jesus foi no momento que Jesus estava prestes a subir ao céu e os discípulos estavam preocupados, afinal, o seu mestre estava dizendo que iria partir. Mas ele não ia deixar os discípulos, né, órfãos, né? Ele disse, eu vou para o Pai, mas o Pai enviará em meu nome o Consolador, outro Consolador, porque Jesus também era um Consolador, né? Se a igreja chegou
aonde chegou, se o evangelho alcançou tantos povos e nações, foi através do Espírito Santo de Deus. E aqui o comentador, o presbítero Tiago, ele deixa claro aqui, que diz a palavra outro, né? Outro consolador. Né? Nessa passagem, no grego é allos, e significa outro. Outro de quê? Da mesma essência, né? Da mesma natureza, mesma espécie, a mesma qualidade, como também esse termo allos vai expressar uma diferença numérica e vai denotar outro do mesmo tipo. Então a ação do Espírito Santo, quando Jesus subiu e até hoje o Espírito Santo está conosco, intercedendo por nós, né? Diante de Deus, diante do Pai, com gemidos inexplicáveis, inexprimíveis, possui a mesma essência, a mesma substância que o Pai e que o Filho. Então hoje o Espírito Santo está com a igreja na terra. Então esse termo é um termo de justamente diferente do que costumamos ver o termo hétero, né? Que o termo hétero seria, que significa outro do usual, diferente, vai expressar uma diferença qualitativa e vai denotar outro de tipo diferente. Está dizendo que aqui existe uma diferença entre o Filho e o Espírito Santo. Porém, a Bíblia deixa bem claro que esse termo no grego allos é o quê? O mesmo tipo, né? A mesma natureza, a mesma espécie, a mesma qualidade que Jesus tem, os atributos, né? Incomunicáveis que Jesus tem, também o Espírito Santo tem. Aqui diz na lição, pastor Marcílio, desse ensino, né, equivocado das testemunhas de Jeová. Justamente. Porque eles acham que o Espírito Santo eles acham que o Espírito Santo é uma força ativa, né, impessoal. Veja. Então, a gente veio falando muito, né, nessas lições passadas sobre seitas e heresias, né? E é muito bom a gente passar esse ensino para que as pessoas de repente não sejam enganadas, né? Porque o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ativa, como eles afirmam, né? É a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo tem sentimento, o Espírito Santo ele tem sua missão, né? Aqui na Terra, de estar dentro de cada um de nós, convencendo, né? Agindo. Homem. E isso a gente vê em toda a Bíblia e também vemos nas nossas próprias vidas, né? Porque nós sentimos a presença do nosso amigo Espírito Santo. Por isso, o que o comentador ele nos diz aqui, se o Espírito Santo ele fosse essa força ativa, né? Impessoal, conforme o ensino equivocado, como você mesmo já colocou aí dos testemunhos de Jeová, essa palavra correta, em vez de allos, seria héteros, como nós falamos, né? Que iria significar outro de tipo diferente. E o que nós acreditamos é que o outro, né, que a Bíblia diz, outro consolador, é da mesma essência, mesma natureza, do mesmo tipo. Pastor Marcílio, explica aqui pra gente um pouco dessa palavra aí, o paracleto, né? Uma palavra tão difícil. Pois bem. Explica aí pra gente. Pois é, o paracleto, né? Como diz aqui na leitura bíblica em classe, aqui, ó, no versículo 16, né? Capítulo 16, versículo 7, a Bíblia diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, pronto, aqui está a palavra paracleto, o Consolador, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Então, quem é o paracleto? Esse termo refere-se ao Espírito Santo. E aqui, esse termo vem da preposição para, né, ao lado, que está ao lado de, está próximo, né, e do verbo kaleo, né, chamar, convocar. Então, o paracleto, né, que é o nosso consolador, aquele que está ao nosso lado para nos consolar, ele é o nosso defensor, ele também é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor, aquele que auxilia, né, para nós, e também ele é o nosso ajudador.
Então, essa palavra paracleto, então, é o que nós já falamos, o Consolador. E esse Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus, para ensinar os discípulos a fazer e lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. João, capítulo 15, versículo 16, fala o seguinte: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Aí o salmista Davi, né, Salmo 100, verso 3, foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então nós fomos escolhidos por Deus. Então aqui temos aí um defensor, um advogado, um intercessor que ensinou, né, e continua ensinando nos nossos dias atuais, né, a ter paciência. É o Espírito Santo que consola. É ele, né, que ajuda todos nós em nossas fraquezas, aquele que nos dá força, aquele que está pronto para nos levantar a cabeça e combater, né, essas heresias que estão a todo vapor aí. O terceiro e último subponto do primeiro ponto fala seu uso no Novo Testamento, né? A palavra paracleto, que o senhor acabou de explicar muito bem, aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. Pois é, filhinhos. Olha bem o que é que João diz, né? Filhinhos, olha que coisa maravilhosa, presbítero Tiago. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um paracleto, advogado, aleluia, defensor para com o Pai Jesus Cristo, o justo. Então, o paracleto também é o justo juiz que intercede, né, por nós com gemidos inexprimíveis. E aqui no segundo ponto, a gente vai falar sobre sua deidade, atributos e obra. Claro que a gente sabe muito bem que o Espírito Santo tem a sua missão específica aqui na Terra, como Jesus teve. Às vezes eu fico pensando o seguinte, pastor Marcelo, e você que está nos ouvindo há de concordar comigo, que se Jesus ele resolvesse ficar na Terra como homem, vamos supor, ele não envelhecesse, ele tivesse ficado na Terra para alcançar todo mundo, eu acredito que a dificuldade ia ser muito grande, porque ele como homem, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quando Jesus ele diz aqui em João, né, a leitura bíblica, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Isso aqui é muito bonito, porque é como se Jesus estivesse dizendo assim: aquele que vai vir, aquele que vai ser enviado, terá um impacto muito maior no mundo, não é? Será uma bênção muito maior do que a sua própria presença naquele momento. Por quê? Jesus estava falando da sua presença corpórea ali, porque através do Espírito Santo o alcance foi maior, pastor Marcelo. Jesus teve a sua missão, que foi morrer em morte de cruz, derramar o seu sangue, e o Espírito Santo, ele está aqui comigo, está com o Senhor, está com você que está nos ouvindo, nos vendo nesse momento, você que aceitou a Cristo como seu Salvador. O Espírito Santo está aí dentro de você, está com o irmão lá no Japão, está com o irmão lá nos Estados Unidos. Então, ele consegue estar, e isso o senhor vai falar também um pouco, faz parte do atributo, né, do Espírito Santo. E isso é maravilhoso. Então veja o alcance, a proporção que o Espírito Santo ele consegue alcançar. Por isso que Jesus disse assim: eu tenho que ir para que ele possa descer e habitar entre vós.
está conosco, né? Até o dia do arrebatamento. Glória a então, Deus. essa doutrina, presbítero Tiago, do Espírito Santo, a julgar, né, pelo lugar que ocupa nas Escrituras Sagradas, está em primeiro lugar. É um assunto muito difícil, né? Então, falar sobre a Trindade, né? E o Espírito Santo faz parte da Trindade, embora distintas em substância como pessoas, constitui a mesma essência individual e eterna na divindade. Então, quando a gente diz que o Espírito Santo é Deus, por isso seria impossível defini-lo ou descrevê-lo em sua plenitude. Então, para você ver a profundidade que há na pneumatologia, né? Pneuma, espírito, né? Então, aqui nós temos o estudo do Espírito Santo. Então, é por isso que eu digo que torna-se muito importante o estudo da pneumatologia nas Escrituras e considera-se, muitos teólogos, né, consideram que está em primeiro lugar entre as verdades redentoras, com exceção lá na segunda epístola e terceira de João. Todos os livros do Novo Testamento contêm referências à obra do Espírito Santo. Então, todos os evangelhos começam com uma promessa do derramamento do Espírito Santo, conhecendo as doutrinas da Bíblia, é o que Myron Pirma escreveu. Então, o verdadeiro pentecostalismo, nós observamos, abrange o aspecto bíblico, teológico e prático, né, da própria ação nas igrejas brasileiras. Então, falar do Espírito Santo não é fácil. Então, o Espírito Santo, nós observamos aqui, ele tem algo de muita importância: divindade, personalidade, atributos e obras. Aqui, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, na primeira carta, versículo 11, ele nos ensina o seguinte: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, o que é que Paulo está nos ensinando aqui? Né? Que aqui está provando a divindade, a deidade do Espírito Santo, pelos seus nomes que o relacionam em pé de igualdade com os outros membros da Trindade, ou seja, com o Pai e com o Filho. Então, a divindade do Espírito Santo é provada pelos seus nomes, que o apresentam realizando obras que somente Deus pode fazer. É o que Paulo também aqui escreve aos Romanos, no capítulo 8. Capítulo 8, versículo 15, ele nos diz o seguinte: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Então, esse espírito aqui está com E minúsculo, né? É a ação diferenciada, né? Do nosso espírito. Nós recebemos também esse sopro, né? Quando Deus nos escolheu, nos elegeu desde o ventre, muito antes do ventre da nossa mãe. Então, aqui prova que na pneumatologia a natureza do Espírito Santo é divino também. Além disso, temos a personalidade, os atributos e as obras. Então, dentro aqui da personalidade, desses atributos do Espírito Santo, nós temos aí intelecto. Ele é inteligente e racional. Então, Romanos 8, 7, a Bíblia diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Aqui eu estou lendo Romanos capítulo 8, versículo 7. Então, ele é inteligente e racional. Então, o Espírito Santo, como personalidade que tem, outra personalidade, volição, ele tem vontade própria. Além de volição, ele tem também sensibilidade. É o que todos nós precisamos, né? Romanos 15, 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então, ele é um defensor também. Ele tem sensibilidade, né? E ele está ali para nos defender. Vamos falar um pouco agora sobre os seus atributos.
A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente, né? Essa onipotência aqui é porque ele tem poder para fazer, para realizar. O comentarista diz que e as Escrituras Sagradas ensinam seu Espírito a fonte de poder e milagre. O Espírito Santo ele tem condição, né, de realizar, né, um feito, um milagre, porque ele tem poder para isso, faz parte dos seus atributos. O salmista aqui, presbítero Tiago, no Salmo 139, verso 7, ele diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Né? Então aqui nós temos aí a presença maciça do Espírito Santo em nossas vidas, né? E na onipotência todo-poderoso, está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Gênesis, capítulo 1, versículo 2, um versículo que todos nós conhecemos. Né? Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui é a onipotência, né? Fazendo parte da criação. O Espírito Santo fez parte ali com o Pai e com o Filho. Depois vem aqui a onipresença, que é o atributo incomunicável de Deus, presente também na terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, né? Que mostra ser ele onipresente. Onipresente é estar em todos os lugares. Diferente dos anjos. Os anjos, eles podem se locomover, né, em frações de milésimo de segundo e estar em vários lugares, mas não ao mesmo tempo. O Espírito Santo, sim. O Espírito Santo está juntamente com o Pai, juntamente com o Filho, em todos os lugares. Então, esses atributos... Mostrando, né, pastor, a sua essência, né? Igual também ao Pai. Então, esses atributos incomunicáveis que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo também possui. Ele conhece todas as coisas até as profundezas de Deus. Conhece o coração dos seres humanos. Então, o Espírito Santo que habita na minha vida, habita em mim, pois eu sou templo e morada do Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos a ser templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo que está aqui, que está aí na tua vida, ele nos conhece como ninguém. Mesmo que a gente possa falar, mesmo que a gente possa expressar, mas ele conhece nossos sentimentos, ele conhece as nossas necessidades, e é ele, né, que fala a Deus em nosso favor. É ele que, com gemidos inexprimíveis... Está lá Paulo escrevendo aos Romanos, aos né? Romanos, isso. Ele roga a Deus, ele fala a Deus ao nosso favor. Por quê? Porque ele é o nosso amigo. Glória a Deus por isso. Se nós estamos aqui, pastor Marcílio, é porque o Espírito Santo ele nos ajudou, senão eu mesmo não estaria aqui. E ele é verdadeiro. Ele tem um atributo, né, da verdade. Está aqui em 1 João capítulo 5, versículo 6, diz: e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Glória a Deus. Diz aqui também, pastor Marcílio, que o Espírito Santo é conhecedor do futuro. Ele conhece o futuro. Isso também... pela onisciência, né? É atributo, né, do Pai, que está presente também no Espírito Santo. Glória a Deus. Também falando sobre as suas obras, que é o terceiro subponto da nossa lição, a gente vai ver que o Espírito Santo ele sempre esteve presente na Terra, né? Desde a criação. Desde a criação, né? A gente vê ele na vida de Sansão e outros homens de Deus que ele estava ali agindo, e também no nascimento de Jesus Cristo. Né? Que maravilha, hein? Na encarnação ali, o Espírito Santo estava agindo e trabalhando, né, nessa obra para se humanizar. Para se humanizar aqui na face da terra, né? Por ação e obra do Espírito Santo, Jesus ele veio ao mundo para tabernacular, né? Para habitar entre nós. Ele é o guia do seu povo, ele que guia o povo de Deus, é ele que está presente, né, no meio do povo de Deus. E ele também, como obra, né? Ele é aquele que vai convencer o homem, como diz João capítulo 16, versículo 8, a Bíblia diz
E quando ele vier, ou seja, Jesus subiu, ele veio, né? Jesus dizendo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, esse aqui são o quê? Obras que o Espírito Santo veio realizar aqui na face da terra. E está realizando até hoje. É o Espírito Santo também que habita nos crentes, como eu já falei. É o autor do novo nascimento, da vida. É o distribuidor dos dons espirituais, que a gente conhece muito bem. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, os dons espirituais. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é igual ao Pai, né, contribuindo com tudo, né, que a gente tem falado. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículos 2, versículo 26, mostra também outras obras do Espírito Santo, como consolador, né? Ele vem para consolar e também para ser intercessor, né? E aqui diz o seguinte, capítulo 8, versículo 2, diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, ele vem o quê? Nos dá consolo e também intercessão. No versículo 26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então aqui, presbítero Tiago e vocês que estão nos acompanhando aqui no podcast CMA EBC em Foco, temos aqui as obras do Espírito Santo. Fez parte na criação, ele tem obras como um inspirador, né? Já falamos aí da geração de Cristo encarnando, né? Convencendo o homem, regenerando o homem, consolando o homem, intercedendo pelo homem e santificando. É ele que santifica a vida do homem. Estamos falando sobre o nosso amigo, o Espírito Santo. E você que está aí nos escutando, nos vendo nesse momento, que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, tá? Precisamos que você também compartilhe para o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Você que é professor de escola, compartilha para seus alunos, para que este canal também possa chegar até outras pessoas. Vamos continuar com a nossa lição. Vamos agora para o terceiro ponto da nossa lição. E vem mais heresias aqui, pastor Marcelo. É verdade. Aqui, as primeiras heresias aqui, ó, dando continuidade, né? Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas, depois do Concílio de Nicéia, lá em 325 depois de Cristo. Então, observamos aqui que entre as primeiras que negava a deidade, a divindade do Espírito Santo, não queria, até hoje, presbítero Tiago, tem muitas igrejas que não aceitam a ação sobrenatural divina do Espírito Santo, né, na vida do ser humano como manifestação sobrenatural. Não crê no batismo, né? Não crê, né, na ação sobrenatural, o batismo com o Espírito Santo, né, que nós cremos, pentecostais, né? Então aqui, ó, os arianistas, Ario considerava também o Espírito Santo como uma criatura, ou seja, da mesma forma que ele, lá na lição 5, quando nós estudamos, considerava Jesus Cristo como uma criatura de Deus e não como um filho de Deus, o divino, né? Como ser humano e como divino, e apenas como uma criatura, aqui ele também classifica o Espírito Santo como uma criatura. Ou seja, Ario, que era presbítero ali, né, nas proximidades ali do 4º século, negava a divindade de Cristo e ensinava que Jesus era um ser criado e que Jesus não era Deus. Então, ele também atribui isso ao Espírito Santo. Então, esta heresia foi condenada aqui no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, graças a Deus. Também, pastor Marcílio, tem os tropsianos. Era uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo, um anjo. Diziam ser o Espírito Santo,
um anjo e uma criatura. Então ele está corroborando aí, né, com os arianistas, né? Ou seja, o Espírito Santo não é uma divindade, segundo Mesma a visão, Atanásio, né, a mesma visão, né? Aí surge também outros aqui, né, heresiarcas, né, como por exemplo os pneumato-marcianos. Olha, pneumato-marcianos surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumato-choi vem de pneuma, né? É sopro, é espírito, né? E machomai, falar mal, contra. Então eles eram o quê? Os opositores da ação do Espírito Santo, né? Isso aí é uma ideia de Eustáquio de Sebaste, né? Então ele foi o principal defensor dessa heresia, o que denominava o movimento, ele negava a divindade do Espírito Santo. Então a maioria, o que é que nós observamos? A maioria dos heresiarcas, como também das heresias pregadas por eles, quando negam a divindade do Filho, né, também negam a divindade do Espírito Santo. Se não acredita no Filho, não tem como acreditar no Espírito Santo. Justamente. E também a gente vê heresias na atualidade, né? Grupos religiosos das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas, dos quais a gente já falou aqui. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Na tradução do Novo Mundo, os Testemunhas de Jeová, ele substitui a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus por força ativa, o que nós comentamos logo no início aí. E esse Espírito, para eles, é com E minúsculo, ou seja, eles diminuem a ação do Espírito Santo. E usa a expressão, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Observe o posicionamento dos Testemunhos de Jeová, que todos ficaram cheios do Espírito Santo, ou seja, do seu próprio Espírito. Como é que pode? Negando a ação do Espírito Santo em nós. E a Bíblia diz que o nosso Espírito comunica com o Espírito Santo, né, que chamamos Abba Pai. Então é bíblico isso aqui. Então o Espírito Santo de Deus está agindo com o nosso espírito e nos alimentando espiritualmente, gemendo por nós, nos defendendo como advogado, como paracleto, como vimos no tópico anterior. Aqui temos a expressão hebraica Ruach Elohim, né? Espírito de Deus, porque Ruach é sopro, como nós já falamos, né? Aparece 11 vezes no Antigo Testamento. E somente nessa passagem é traduzida na tradução, né, do Novo Mundo por força ativa de Deus. Então nós já até comentamos, se o Espírito Santo, né, ele fosse uma força ativa, então o termo mais usual seria o termo héteros, que vai expressar uma diferença qualitativa e iria denotar outro tipo diferente de pessoa. Então, não seria a ação do Espírito Santo, né? Ou seja, outro usual diferente do Espírito Santo verdadeiro, o Espírito Santo da verdade. Então, a gente sabe muito bem e a gente crê assim, né, que Cristo ele veio preparar o caminho, né? Ele veio preparar o caminho para a vinda do Espírito Santo. Assim como, né, João Batista preparou, né, o caminho para Jesus Cristo. Muito bem, pastor Marcílio. Então é isso. A gente não pode negar isso de maneira nenhuma, porque está na palavra de Deus. E Cristo ele abre o caminho para que o Espírito Santo, através dele, porque ele é a chave, né? É como se a gente tivesse, como se fosse uma porta fechada, a gente aceita Cristo, recebe a chave e agora a gente autoriza, né, abre essa porta e o Espírito Santo entra em cada um de nós e habita e pode habitar através da salvação de Cristo Jesus. Então, nós não podemos negar isso. Tem muitas heresias, né, como a gente está estudando aqui, heresias antigas e novas também, que cada dia a gente vê aí, né? Heresias novas surgindo, pessoas que querem distorcer a palavra de Deus, mas estamos aqui para combater, somos estudantes da Escola Bíblica Dominical. Lá em João, capítulo 14, versículo 26, que essa é basicamente a nossa resposta bíblica, né? Que Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. Olha que interessante. Mas o Consolador, que é o Paracleto, que nós já falamos aqui, o Espírito Santo,
a quem o Pai enviará em meu nome, ou seja, Jesus falando a todos que estavam ouvindo. Esse vos ensinará. Então aqui, o Espírito Santo é um ensinador, é um professor, né? Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então tudo quanto Jesus fez em pouco tempo aqui na face da terra, o Espírito Santo veio para lembrar, para não deixar que os discípulos e todos, até hoje, nos nossos dias, não esqueçamos, né, dos feitos maravilhosos, dos milagres realizados por Jesus. Por isso que é muito importante, quando você for estudar a Bíblia, a palavra de Deus, converse um pouco com seu amigo Espírito Santo e peça para que ele abra o seu entendimento, para que você possa entender as verdades contidas na palavra de Deus. E por último aqui, para encerrar a nossa lição, o Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do sol. Aí temos aí uma crença estranha, né, do Alcorão, né, que no capítulo 61, versículo 6, que eles falam: sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá, que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Então, esse mensageiro aqui, que está lá no Alcorão, que ele diz que virá antes de mim, é justamente, né, que eles consideram como Maomé, que é o Consolador prometido por Jesus. Okay. Né? Então, essa crença estranha desses intelectuais aí da religião islâmica. Então, no islamismo, né, que eles utilizam o Alcorão, Alá foi o mensageiro, né, e esse mensageiro que viria depois de Alá era justamente Maomé. Ou seja, é como que Alá fosse Jesus Cristo e o Espírito Santo é Maomé. E aqui vem a resposta bíblica, não é? Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, e ponto final. Não tem outro, não. O ensinador, professor. É o ensinador, é o professor, é o amigo, é o Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é para que fique conosco para sempre. Enquanto Jesus não voltar, eu, você, nós teremos este Consolador para nos ajudar e nos guiar neste mundo. Glória a Deus. O Espírito Santo trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre. Mas aqui, pastor Marcílio, tem a resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo, não tem outro. É o que nós lemos aqui no versículo 26, capítulo 14 de João, né? É o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e fará lembrar, né, de tudo quanto vos tenho dito. João 14 e 17 diz assim: e o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, por isso que esses hereges não conhecem o Espírito Santo. Por quê? Porque o homem natural não compreende, ele não pode conhecer as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Isso, glória a Deus. Então diz aqui, ó, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Nós só podemos conhecer o Espírito Santo quando a gente permite que ele habite em nós. Por isso que nós o conhecemos, não simplesmente porque estamos lendo a palavra de Deus, mas também porque nós abrimos o nosso coração e deixamos que ele faça morada em nós, habite em nós. Abra a sua casa espiritual para o Espírito Santo habitar. Glória a Deus. Já estamos chegando no final da nossa lição. Foi muito bom, né, pastor Marcílio? Maravilha. Vimos aqui que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da igreja desde o princípio. Amém? Então, vamos continuar firme, vamos continuar amando, né, este amigo, o Espírito Santo, dependendo dele
em nossa vida diária, em nosso caminho como cristão, que com certeza ele nos ajudará, pastor Marcílio, a chegar lá. Por isso, presbítero Tiago, não é possível uma força ativa, como os Testemunhas de Jeová defende, né, e impessoal, ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos que nós listamos aqui. Obras, atributos, personalidade, divindade. Então, fica o nosso recado para você aqui. Receba a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus em tua vida. Creia que Ele é o Paracleto, Ele é o Consolador, Ele é o teu advogado. Em nome de Jesus. Obrigado por estar conosco até agora. É muito bom ter você. Deixa aí teu comentário. Obrigado, pastor Marcílio. Agradecemos, em nome de Jesus, um ao outro aqui e a todos que vão nos assistir. E a próxima lição, pastor Marcílio, qual vai ser? A lição de número 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Está aí, essa lição que logo, logo vai estar no ar e vamos estar também comentando e conversando. Porque todos pecaram, né, e destituídos, carecem, né, necessitam da glória de Deus. Já estamos chegando quase no final já, né, do trimestre. Passa muito rápido, mas está sendo muito bom. Você está gostando? Deixa teu comentário aí. Curta, comente e compartilhe, em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar como de costume com oração, pastor Marcílio. Pai querido, agradecemos a Ti por esta maravilhosa oportunidade, quando aqui sentimos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, falando, né, da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Agradecemos pela vida do presbítero Tiago, em o nome de Jesus. A minha, Senhor, toma em tuas mãos, tem misericórdia das nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, sermos não somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Agradecemos por este programa, podcast Semear, e o EBC em Foco, em nome de Jesus. Recebam a bênção, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo permaneçam em nossas vidas hoje e sempre. Dizemos amém.